Olá, seja muito bem-vindo ao Bible Talk. Uma honra, um privilégio muito grande poder estar falando com você hoje. Quero te agradecer desde já por estar aqui assistindo o nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de te pedir que você se inscreva, que você clique no sininho para receber a notificação cada vez que a gente solte aqui um vídeo novo sobre um curso novo, um tema novo. Eu gostaria também de pedir que, se você não tem a nossa apostila, você pode fazer esse download gratuito no link que está aparecendo aqui em cima. Nesse link você vai ter todas as lições, todos os temas, você vai ter a verdade prática, você vai ter o texto áureo, o texto base de cada lição e a big idea que a gente tira de cada lição. Além disso, você tem acesso a todas as referências bíblicas que você precisa ler diariamente para que você possa absorver e entender melhor essa lição que a gente vai dar hoje. Nós estamos na lição 7. E o tema dessa lição é cultuando a Deus com liberdade e reverência. O texto base, o texto áureo dessa lição está em João, capítulo 4, no verso 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática? Nossa big idea diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual de adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Para me ajudar nessa lição hoje, eu tenho sempre a companhia maravilhosa do meu amigo pastor Elias. Pastor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. A leitura em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo de número 14, do versículo 26 ao 32, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então nós vamos para o texto, para a introdução. Nós vimos aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo orientando acerca do culto, a um culto responsivo, um culto aonde todos têm o direito de participar e aonde tudo possa ser feito com decência e ordem. E ele dá um critério ali de que, no máximo, 2 ou 3 possa estar falando em línguas e que haja necessidade de interpretação. Para não acontecer aquilo que nós já citamos no estudo passado, de chegar um idouto, ou seja, uma pessoa ignorante acerca das coisas de Deus, um incrédulo, e chegando naquela reunião, vendo todo mundo ali falando em línguas que ele não vai entender nada, e na maioria das vezes quem fala também não está entendendo nada, e julgar aquelas pessoas como sendo loucas. Então, para que isso não venha a acontecer, é necessário então que haja intérprete. E se não tem intérprete, então que a pessoa fale para si mesmo. Então, você pode falar em línguas sem causar escândalo, sem chamar a atenção das pessoas que estão à tua volta. Porque, como já foi dito em lições anteriores, aquele que fala em língua está edificando a si mesmo. Ele não traz nenhuma edificação para os demais que estão ali na reunião, mas ele vai trazer edificação para si mesmo, porque em mistério ele fala com Deus. E só Deus entende, só os anjos, o Espírito Santo entende o que está sendo dito. E profecia também tem uma característica aqui que Paulo coloca, que todos podem profetizar, desde que se profetize um após o outro. Não pode virar aquela balbúrdia. De repente alguém traz uma profecia de exortação que Deus vai tratar com alguém, e aí de repente o outro vem com a profecia dizendo que Deus não vai fazer, quer dizer, vai virar um conflito, vai virar uma coisa que ninguém vai entender nada. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, nós já falamos aqui também disso. A pessoa recebeu
uma revelação, receber uma mensagem que precisa ser passada para as pessoas ou para alguém particularmente, não precisa ser naquele momento instantaneamente. Ele pode segurar a mensagem e entregar no momento oportuno. É isso que Paulo está dizendo. Não vai também interromper a pregação, atrapalhar a pregação do evangelho, porque a maior profecia é aquela que é ministrada do púlpito para toda a igreja através das escrituras. Seja o irmão ou a irmã, quando ela estiver fazendo uso das escrituras, passando uma palavra, explanando um texto ali, ela está sendo uma profeta, porque ela está falando a palavra de Deus. Então, é falta de reverência, é falta, muitas vezes, até de ensino. Uma pessoa que possui aí, digamos assim, um dom profético, e ele recebe ali uma profecia e ele vem atropelando tudo e praticamente tirando a atenção de todos que estavam voltados ali para aquela palavra que está sendo ministrada, para entregar alguma coisa que muitas vezes está fora de contexto, está fora da Bíblia. Como diz o apóstolo, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ah, mas é Deus que está falando, tem que falar agora. Não. Deus tem que falar agora de que jeito? Deus não está falando através da mensagem, da palavra pregada ali agora? Se Deus te revelou alguma coisa, então espera a oportunidade. Ou peça uma oportunidade para falar e com humildade diga, irmãos, o Senhor me revelou aqui alguma coisa, o Senhor permite que eu fale agora ou quer que eu fale depois? Então, isso também é questão de ensinar a igreja, ensinar os obreiros, as pessoas, como se portar dentro da casa do Senhor. O Novo Testamento não apresenta o manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável diante de Deus. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Então, dentro desse contexto aqui, a gente tem que tirar aquilo que é prejudicial ao crescimento, ao andamento da obra de Deus, mas deixar que as coisas fluam de acordo com a vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que me conduz é o mesmo que vai conduzir essas pessoas. Mudar a vestimenta das pessoas, querer, por exemplo, num país onde a vestimenta das pessoas é um tipo de um vestido, querer que esses irmãos deixem de usar o vestido para usar um paletó, um terno e uma gravata, isso também é conflito transcultural. Nós não podemos fazer isso. Eles vão continuar vivendo da forma que eles vivem. O que está se falando aqui da mudança é a mudança de vida na questão que diz respeito ao pecado, à imoralidade, a essas coisas. Mas da maneira de se vestir, desde que seja uma vestimenta honesta, decente, não tem nada a ver. Amém? Então diz aqui, o ponto 2. O hebraico avodar, serviço, culto. Essas palavras aparecem com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 9:4, 12:1 e Hebreus 9:1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Terceiro ponto, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo com decência e com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O ponto 2. O centro do culto pentecostal. Igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Primeiro, o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. Segundo, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14
é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajunteis, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então, quando a gente olha para os ensinamentos de Paulo, nós vamos ver que nós éramos incircuncisos e que a salvação, ela não dizia respeito a nós, porque, primeiramente, a salvação era para os judeus, e é para os judeus, conforme a promessa de Deus. Então, os gentios não tinham esse direito. Mas, a partir do momento em que os judeus recusaram, então, o evangelho, por ordem de Jesus, foi pregado e está sendo pregado em todo o mundo. Aí Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí já não é mais por obra, mas é graça. Quem crê e for batizado será salvo. Então, nós deixamos de ser incircuncisão para sermos circuncisão, conforme registra Paulo aqui, né, nessa carta aos Filipenses. E a nossa adoração, ela é uma adoração centrada em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte do culto. E se o Espírito Santo não faz parte do culto, o culto é insosso. Não tem graça. É uma reunião como qualquer uma outra. Uma reunião comum. Você entra vazio e sai chutando lata. Mas se o Espírito Santo estiver presente, você vai sentir a presença de Deus ali. A mensagem vai ser ungida. A mensagem vai vir de encontro à tua necessidade. Pessoas vão ser transformadas. Pessoas vão ser curadas. Porque aonde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Paulo diz que quando nós nos reunimos na casa do Senhor, um tem salmo, outros têm hinos, outros têm profecia, outros têm línguas, enfim. O culto tem que ser participativo, sempre deve ser participativo. Ninguém vai no culto por estar habituado, porque isso já se transformou numa rotina para ele. Ele tem que ir para o culto porque ele tem prazer de estar com os irmãos e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso é importante. Então, quando ele chega no culto, não quero saber quem vai pregar, se é alguém que vem de fora, se é o pastor, se é uma irmã, se é uma criança. Irmão, eu estou ali para glorificar Deus e orar por aquele que vai ser usado pelo Senhor para que a mensagem que ele pregue possa vir de encontro às minhas necessidades, ao encontro das necessidades da igreja. É isso que nós precisamos. E aonde há uma participação, aonde há essa vibração espiritual, Deus manifesta o seu poder. Ali nós podemos ver crentes sendo batizados com o Espírito Santo, ali nós poderemos ver crentes serem curados de enfermidade, ali nós podemos ver crentes sendo renovados com dons espirituais, e muito mais do que isso pode acontecer. Mas no velório só tem choro, irmão. Então nós não vamos para a igreja como se fôssemos a um velório. Nós vamos ali para adorar um Deus vivo. E na presença do Senhor, diz o texto bíblico, que até a tristeza que é triste, salta de alegria. Amém? O ponto 3. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos, até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparece como elemento do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 4:13. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Aí nós temos referência em Deuteronômio 26:10, 1 Coríntios 16:1 e 2, 2 Coríntios 9:7. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então nós vemos aqui, por exemplo,
que o culto ele só é completo se ele tiver essas características. Tiver cântico, tiver oração, pregação do evangelho, tiver ofertas. Uma das características do culto é a oportunidade de você ofertar para a obra de Deus, para o crescimento da obra, para o desenvolvimento do trabalho, para o cuidado e o socorro das pessoas necessitadas, porque a Bíblia traz esses detalhes quando a igreja ela é responsável pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados. Como que a igreja vai ajudar os órfãos, vai ajudar as viúvas, vai ajudar os necessitados, se ela não tiver recurso? Aqui eu não estou falando de igreja individual, de pessoas, estou falando da igreja no coletivo. É claro que ela precisa ter recurso, entendeu? Há pessoas doentes que precisam muitas vezes de uma urgência, de um médico, de um medicamento, então a igreja precisa prestar esse socorro. Afinal de contas, aquela pessoa que está enferma, ela faz parte do corpo de Cristo, ela é um membro do corpo de Cristo. Então a igreja precisa se envolver nisso. Nós já falamos sobre isso, né, em lições anteriores. Os missionários que vão trabalhar em outros países, levando a semente, pregando a palavra para outras etnias, para outras nações, eles precisam ser ajudados, eles precisam ter o sustento, porque eles não têm como chegar no outro país e procurar emprego para trabalhar. Eles vão se dedicar 100% ao trabalho do Senhor. Então, eles precisam ser sustentados pela igreja que envia. E para ele ser sustentado, é preciso que a igreja tenha recurso. Então, irmãos, é lamentável que muitas pessoas critiquem o contribuir para a obra de Deus. Nós não estamos contribuindo para Deus, nós estamos contribuindo para a obra de Deus, para o desenvolvimento da obra de Deus na terra. E todo culto que o irmão participar, o irmão vai ter uma oportunidade ímpar de poder estar adorando o Senhor com a renda, com aquilo que o Senhor tem te dado. Porque o Senhor tem te dado tudo. A saúde, o intelectual para você passar nos concursos, para você fazer uma faculdade. Ele te deu condição de passar numa seleção de emprego, concorrida muitas das vezes, mas o Senhor te ajudou, você foi aprovado e você agora trabalhando. Em gratidão a Deus, você contribui com a obra missionária, contribui com a igreja para que haja mantimento na casa do Senhor. O ponto 3 diz assim: as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Diz aqui o ponto 1, a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos, e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção, conforme Mateus 16, versículo 15 a 20. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Então, nós vimos aqui que é através do testemunho de irmãos e irmãs acerca do que Deus fez nas suas vidas que a fé de outros é acrescentada. E a partir daquele momento, aquele irmão que achava que Deus só ouvia a irmã Maria, só ouvia o irmão Antônio, ele vai passar a ver que Deus está aberto a ouvir ele também, a partir do momento que ele começar a buscar, a clamar. E aí Deus vai estar ouvindo a ele também. E com isso, Deus foi crescendo, foi desenvolvendo o trabalho, a igreja, e hoje, segundo o comentarista, nos tornamos o maior movimento evangélico do Brasil, ou movimento pentecostal do Brasil. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem a salmos, tem a doutrina, tem a revelação, tem a língua, tem a interpretação. Nossos irmãos e irmãs
entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 a 32, o apóstolo está tratando do culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então, dentro dessa koinonia, nós vemos que quando você tem um culto gerenciado pelo Espírito Santo, aonde as coisas acontecem com decência e ordem, sem aquela balbúrdia, sem aquele rodopiar que às vezes a gente vê nos movimentos neopentecostais por aí, subindo em cima de banco, caindo para trás, dizendo que está caindo pelo poder. Então, irmão, isso não traz nenhum benefício nem para os cristãos que estão ali, muito menos para os visitantes, para as pessoas não crentes, porque é uma coisa insana. Nós vemos, se a gente analisar pela Bíblia, nós vamos ver que os discípulos que estavam aguardando o enchimento de poder, a vinda do Espírito Santo, do outro Consolador, conforme já tivemos a oportunidade de ver aqui, eles estavam assentados, estavam em ordem, não havia ali algazarra, ninguém estava contando piada, ninguém estava gritando, sabe? Estavam todos ali orando em silêncio e de repente ouviu-se um som. Veja bem, se tivesse fazendo barulho, gritaria, subindo em cima dos bancos, rodopiando, fazendo os movimentos esquisitos, talvez eles não ouvissem esse som. Mas diz que, de repente, ouviu-se o som de um vento veemente que encheu toda a casa. Então, todos ali foram cheios do Espírito Santo. A pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, é claro que o emocional também sente. A pessoa chora, a pessoa, às vezes, não consegue ter um controle das suas emoções. Mas o Espírito Santo, quando se manifesta e ele enche a pessoa para glorificar o nome de Deus e para trazer edificação para aquela pessoa. Tem que acontecer alguma mudança. A pessoa não pode continuar, fica pulando, soa a camisa, sai do templo fedendo e aí depois a vida dele continua pior do que estava antes. Então, são coisas que a gente precisa observar. E só através do dom do discernimento espiritual é que a gente pode entender o que é do Espírito Santo e o que não é. É por isso que nas reuniões a gente deve fazer as coisas tudo com decência e ordem. Tive a oportunidade de ser dirigente de igreja por muito tempo e aprendi isso desde muito cedo. E pela misericórdia de Deus, a gente sempre procurou apresentar a Deus um culto racional. Um culto através da palavra, de uma palavra sistemática, ensinando a igreja. E graças a Deus, não me lembro de algum dia ter visto isso acontecer. E quando assumi um trabalho e que as coisas não estavam da forma como a palavra de Deus orienta, eu tratava logo de cuidar do assunto. Fazia uma reunião com as pessoas envolvidas e explicava pela Bíblia o que é poder, o que não é poder, o que é batismo com o Espírito Santo, o que não é batismo com o Espírito Santo, porque a função do líder é ensinar. Essa é a função primordial de um líder, de um pastor, é ensinar as ovelhas pelo caminho que elas devem seguir. E essa pessoa deve se tornar o exemplo. Amém? Então, para concluir, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos, espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. É preciso entender que, apesar de não ter uma cartilha pela qual você deva seguir, é importante saber que tem que ser um culto dinâmico e espontâneo, tem que ser uma adoração dinâmica e espontânea, em nome de Jesus, mas com reverência. Qualquer coisa que foge dessa reverência precisa ser tratada. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles, com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida.
Gente, que aula maravilhosa. Esse é um tema muito oportuno para as nossas igrejas. Eu gostaria de pedir que, se você precisar, assista essa aula de novo, marque as referências, abra sua Bíblia, estude, não confie somente na sua cabeça, pegue um caderno, faça as anotações necessárias. Muito obrigado por ter participado dessa aula junto com a gente. Eu espero você no nosso próximo vídeo, onde nós vamos estar na nossa 8ª lição. Deus abençoe.